E como é que funciona o seu processo de investimento? O meu processo ele funciona entre 4 etapas, né, que eu falo. Estruturação patrimonial. Primeiro a gente tem que entender o cenário do cliente, como ele é tributado, como ele está protegido o patrimônio dele. Então a gente tem que criar muitas vezes uma estrutura patrimonial, né? Inclusive a Carol é uma grande parceira que eu trabalho junto. Também na parte do planejamento tributário, porque a gente tem que entender qual a alíquota desse investidor, quanto que ele paga de imposto. Porque no mercado americano financeiro existem milhares, bilhares, né, de ativos, tipos de conta, enfim, opções de investimento. Então, a gente tem que entender, e cada um é taxado de uma forma diferente. Então, é claro que um ativo que é livre de imposto, ele tende a ter um rendimento menor. Só que fica muito mais atrativo para uma pessoa que está pagando 30%, uma alíquota de 30%, do que uma pessoa que está numa alíquota de 12%. Concorda comigo? Perfeito. Então, a gente tem que entender o que é mais Agora, interessante. peraí, eu pra gente. concordo. Vocês concordam com ele? Pessoal- Sim, não, talvez, quem sabe. Não, porque assim, se você vai pagar imposto, o senhor está com uma alíquota de 5% da dano de retorno, uma pessoa que está com uma alíquota paga o imposto daquilo é 37%, Uhum. né? Se fosse taxado, essa alíquota, né, depois do imposto seria muito menor. Mas se essa alíquota é livre de imposto, né, aí a gente faz a conversão contrária, né? Antes do imposto, quanto seria? Não seria 4%, né? Seria, sei lá, 6%, 8%, dependendo do imposto. Né? Aí a gente tem que comparar ativos que são taxados contra ativos que não são taxados. Além do que, de contas de investimento, né? A gente tem diversos tipos de contas, que lá no, como a Dani falou, o 401k, que é o nosso seria acho que o mais próximo um VGBL, né? Aqui no Brasil. Tem o PGBL também. Aqui tem essas duas que eu conheço, podem ter mais. Mas lá nos Estados Unidos são milhares. E assim a gente monta estruturas, né? Mas principalmente para o residente americano. Ele tem as contas que você coloca o dinheiro e deduz o seu imposto. Cresce tax defer, que eu falo sem ter que pagar ganho de capital. E lá na frente você paga o imposto quando você se aposentar, que sua alíquota vai ser mais baixa. Ou tem contas que você põe o dinheiro, você não deduz o seu imposto, ele cresce tax defer, né, sem ganho de capital, e lá no final você tira esse dinheiro livre de imposto. Além de que a gente normalmente faz um combinado, né? A gente monta essa estratégia e faz conversões. Então, assim, existem diversos tipos de contas, diversos tipos de estratégia que nós alinhamos, né, junto com o perfil do investidor para que no final ele tenha um retorno maior, né, que eu falo proteção de patrimônio.